sejam bem-vindas ao nosso Papo Oxitocinas. Hoje é sexta-feira, dia de Papo Oxitocinas. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, nós somos uma plataforma colaborativa entre mulheres, onde o principal objetivo dos nossos papos é desenvolver o nosso autocuidado em diferentes áreas. E hoje, o nosso papo, ele será com uma amiga que está hoje em Portugal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela, mas antes da gente entrar diretamente como é que nós nos conhecemos, por que ela está aqui sendo convidada, deixa eu contextualizar um pouquinho. Eu a conheci num workshop que foi feito em VV e em Genebra, workshop Raízes da Coragem, em 2018. Nós éramos mais ou menos entre 35 e 40 mulheres e, claro, durante o workshop de 2h30, 3 horas, a gente interage com muita gente e me chamou a atenção aquela moça com aqueles olhos azuis enormes, sabe aquele brilho no olhar? E não é porque eram azuis, porque tinha um brilho no olhar. E a gente conversou bastante, ela se interessou pela plataforma Oxitocinas, queria conhecer um pouco mais, queria entender, para que, se tivesse condições, se tornar no futuro uma voluntária, queria ajudar no futuro. Foi assim que a gente começou a manter contato. E aí, a nossa convidada, ela é Cacá Crisafulli. A Cacá, ela tem 38 anos, ela é casada, tem 2 filhos, 2 filhotes, um de 5 e um de 3 anos. Hoje, como eu já disse, está morando em Portugal, mas já morou na Austrália, já morou aqui na Suíça, está em Portugal e está de mudança daqui a pouco para um outro país também. Então, com vocês, a Cacá, deixa eu pegar a Cacá aqui. Cacá já está aqui. Cacá, olá! Muito obrigada pela sua presença, pela sua Obrigada disponibilidade pelo aqui com a convite. gente. Obrigada. Bem, a Cacá vai estar conversando com a gente sobre a importância da organização, né? Como que a organização ela nos liberta. E por que a gente chegou com a Cacá e a organização? A Cacá ela participou do programa de mentoria Reconectando e ela participou da turma piloto. E aí ela postou uma mensagem: gente, só estou passando aqui, acho que foi isso, né, Cacá? Depois você me corrige se não foi isso. Só estou passando aqui para dizer que como que a organização ela nos liberta. A rotina nos liberta. Como ela nos liberta. Quando eu li isso, eu falei assim, Cacá, por que a gente não conversa sobre o que é essa organização para você, o que significa essa libertação, e dentro de um contexto onde é um contexto meio que bastante desafiante. Porque Sim. O ano passado, em 2019, por acaso, a Cacá descobriu um câncer de mama. Então, eu fiquei imaginando assim, como é que alguém fala sobre organização, como é que alguém consegue colocar a organização diária dentro desse cenário? Porque, às vezes, a gente fala assim, não, primeiro os meus filhos vão sair de casa para eu me organizar melhor. Ou, primeiro eu vou melhorar o meu casamento para eu me organizar melhor. Ou, eu vou terminar meu casamento para depois eu me organizar melhor. E o desafio é, enquanto o carro está andando, a gente trocar os pneus. E a Cacá conseguiu fazer isso. Cacá, eu vou te fazer primeiro uma pergunta assim, bem íntima, e aí eu vou deixar a bola com você. Tá bom. Quando a gente passa por algum desafio marcante nas nossas vidas, algumas pessoas elas têm uma tendência de se retrair, de ficar mais isolada, de não querer falar, de ficar bem quieta, e outras de se expor, de procurar ajuda, de compartilhar mais. Você foi por esse caminho. Como é que foi escolher esse caminho do compartilhar? Eu vou colocar aqui na tela, a Cacá criou uma conta no Instagram, a Mamãe Careca. Cacá, nesse momento eu vou colocar uma foto nossa, quer dizer, as fotos do seu Insta. Conta pra gente como é que foi escolher esse caminho de se expor como também forma de se organizar. Foi assim ou não foi? Primeiro que assim, o câncer de mama me pegou completamente de surpresa, né? Eu, por acaso mesmo, no movimento com o meu braço, com a minha perna, na forma como eu estava sentada, eu senti um nódulo. E aí o que a gente tende a fazer, que foi exatamente o que você falou, a gente sempre deixa para depois o que é da gente.
E decidi deixar para depois. Eu tinha chego há pouco tempo em Portugal, lembrando que em abril eu estava na Suíça e eu tinha feito todos os meus exames de rotina. Em abril? Em abril de 2019. Em julho, que agora completa um ano de que tudo isso começou, eu senti o nódulo. E aí eu virei e falei pro meu marido, encosta aqui, vê o que você acha. E ele falou, nossa, tem alguma coisa, marca médico. E eu falei, deixa, a gente tinha colocado os meninos na escola, aqui na Suíça, aqui em Portugal. E eu falei, deixa eles deixa eu acompanhar eles com essa história da escola, ainda eles estavam no período de adaptação. Eu falei, depois eu vejo, eu sempre tive nódulo, depois eu vejo. E a gente esquece da gente, Geisa. A gente esquece da gente porque a maioria de nós mulheres não tem o autocuidado de tocar a mama, de fazer o autoexame. Porque se eu tivesse feito o autoexame, eu ia lembrar que ele estava ali. E eu deixei para lá. E era verão, e eu falei, verão na Europa, né? A gente reza o ano inteiro por esse período de 2, 3 meses. Nada, eu não queria nada no meu caminho. É tanto frio que quando chega o verão a gente quer parar tudo e só se divertir, viajar, e só se divertir. E aí, setembro, no primeiro fim de semana de setembro, eu tomando café com os meus filhos de manhã, eu olhei para minha mama e tinha uma gota, uma mancha. E eu olhei e falei, derrubei café, não senti o quente. E puxei a blusa. O bico do meu seio estava sangrando. Isso é um alerta já terrível. Peraí, você tinha tocado, tinha sentido que tinha alguma coisa. E tinha deixado para lá. Aí deixou para lá. Aí quando aconteceu isso de você ver essa mancha e o bico do peito sangrando, foi um alerta para você? Foi um alerta e aí eu fiz o que não se deve fazer. Eu consultei o Dr. Google. E me bateu aquele desespero, eu corri atrás de uma médica aqui e eu recebi uma referência de uma médica muito boa e aí eu também, foi um outro erro meu, eu fiquei no aguardar da consulta, eu ligava todos os dias para saber se já tinha vaga e não tinha, e eu falei, tudo bem, sabe, já tá tudo errado mesmo, no dia da consulta eu resolvo isso. Eu já tinha isso na minha cabeça. Mas foi tudo muito rápido. Então, no dia 19 de setembro eu tive consulta, no dia 20 eu fiz exame e biópsia. Eu fui para a Suíça na semana seguinte, lá pelo dia 24. Queria contar para as minhas amigas, eu só fui passar 1 ou 2 noites na Suíça, que foi só para resolver umas questões aí. E eu sentei na mesa, eu olhei todas as minhas amigas e me veio aquele negócio, eu quero falar, mas eu não estava preparada para falar. Eu tenho 99% de certeza que eu tenho um câncer. Eu não estava preparada. Eu fui embora na quinta-feira, dia 26. No dia 27, a médica me ligou às 9 horas da manhã e me deu a notícia. Porque ela me ligou e falou, eu quero você aqui no consultório. E eu sabia que ela era uma mulher muito ocupada, e como que ela tinha essa disponibilidade para mim? E eu falei, pode me falar por telefone, eu estou indo até uma psicóloga, que é a psicóloga do meu filho, eu estou preparada. E aconteceu isso tudo muito rápido. E claro, a primeira coisa que eu fiz, como a mudança já tinha sido um pouco estressante para o meu filho mais velho, de 5 anos, eu estava com acompanhamento com uma psicóloga, e eu cheguei nela, eu sentei e falei, eu acabei de ser diagnosticada com câncer de mama. Como eu falo isso para o meu filho? Porque eu queria contar para ele enquanto eu estava bem, porque eu estava bem. Eu estava assim, amor, eu vou vencer isso daí não é nada. E meu marido estava desesperado, e meu marido, não, é claro que vai vencer. A gente começou a ter uns surtos de procurar tratamento, e eu falei, calma, vamos entender o que eu tenho. E eu te digo, Geisa, a cronologia de Deus, ela é perfeita. Eu não sou das mais religiosas, você sabe disso. Eu tenho minha fé, eu tenho uma coisa muito resguardada com o divino. Eu digo que você é uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheço. E aí a diferença de espiritualizada é não que a pessoa que segue uma religião, nem sempre ela pode também viver uma vida espiritualizada. Tem muita gente espiritualizada que tenta se conectar com algo maior, que nem tem uma religião específica ou que não segue uma religião específica, né? Então, assim, você tem o seu caminho espiritual, sim. E nesse dia,
uma semana antes, né, no dia, eu tinha feito a biópsia na sexta-feira, no sábado, nós tínhamos sido convidados para o aniversário de uma coleguinha do meu filho. E eu fui. E lá sentou um cara do meu lado e falou assim para mim, né, vocês estão há pouco tempo aqui, né, porque o Arthur contou para as amigas da escola, tudo. E eu falei, pois é, tal. Ele falou, eu trabalho no IPO. Você sabe o que é IPO? Na hora que ele me falou, dentro de mim eu gritava. Eu falava, eu não preciso nem do diagnóstico da médica. Ele falou, é o Instituto Português de Oncologia. E eu falei, tal. E ele foi embora, eu fui embora. E eu falei pro meu marido, esse cara que vai salvar a nossa vida. E isso tudo você já tinha recebido? Eu só tinha feito a biópsia. Já tinha feito a biópsia, mas não tinha tido a confirmação ainda do câncer. Então, não. Exatamente uma semana depois eu tive a confirmação. Eu tive a confirmação na sexta-feira. No sábado ele ligou pro meu marido e falou, vamos levar as crianças ao parque? Porque era a festa do outono, né? E meu marido falou, vamos. E eu falei, meu marido, não vai falar lá, não vai falar lá. E eu falei, tá bom. De repente, meu marido pegou meu filho, levou até o banheiro, a esposa dele levou a filha, um outro casal que estava com a gente saiu e ficou ele e o marido da outra amiga. E só que assim, eu tava mexendo no telefone, eu olhei bem pra cara dele, eu falei, então, o IPO ou o hospital privado tal? E aí ele virou e falou assim, quem tá com câncer? Eu falei, eu lembro assim, ele exatamente, ele abaixando, olhando nos meus olhos, ele sentando no chão. Quem tá com câncer? Eu falei, eu. Aqui eles falam cancro, né? E aí ele olhou aonde? Eu falei, na mama. Ele falou assim, eu vou te colocar no IPO. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, mas, né, eu acabei de chegar. Ele falou assim... Ou seja, você acabou de chegar, você não conhecia ninguém, não sabia... Ninguém! Os melhores hospitais, as melhores... A gente está novo no local. Mesmo sendo o nosso país, já é complicado. Você está numa outra cidade. Quanto mais num outro país, né? Num outro país. E foi a partir daí que você começou a compartilhar um pouco mais ou não? Como é que foi isso? Não, eu ainda estava calada sobre isso. Isso foi mais ou menos no dia 28, 29 de setembro. Só a minha família sabia. Eu ainda estava assim naquele negócio de vou passar por isso, eu não conheço ninguém aqui. Mas aí, Geisa, você vê, né? Deus foi tão bom comigo. O IPO é um instituto de oncologia referência na Europa. Tem gente de outros países que vem se tratar aqui. Como que Deus me dá isso de presente e eu não retribuo? Aí quer dizer que eu não aprendi nada, né? E aí eu falei, não, eu vou salvar alguma mulher, eu vou tentar. E aí eu comecei a ser uma doida. Antes disso, eu comecei a ser uma doida, porque eu falava para as pessoas dentro do ônibus. Você começava a contar sobre a tua experiência? Eu nem tinha feito quimioterapia, nada, eu começava a falar, olha, faz o autoexame, é importante, eu deixei passar. E as pessoas me olhavam, assim, tipo, a brasileira é louca, não é? Mas aí eu contei no meu Instagram. E aí eu contei no meu Instagram pessoal. O problema é, eu já morei em vários países, então eu tenho muitos amigos aqui e ali. E o meu maior medo era que as pessoas começassem a se comunicar, porque tem pessoas que se conhecem do Brasil na Austrália, de amigos de lá, e meu medo era que virasse aquele telefone sem fio. E as pessoas começassem a falar, coitadinha dela, né? E o que aconteceu, inclusive para mim, coitada de você, sozinha, longe da família. Eu não sou uma coitada, olha a oportunidade que eu tinha, eu ia ser tratada num dos melhores lugares. Um monte de gente falou, volta pro Brasil, que aqui o seu tratamento vai ser melhor. E eu falei, não, eu vou organizar isso na minha cabeça. E aí o Instagram, na verdade, foi assim, eu queria ajudar muito outras mulheres, mas eu queria me ajudar, me conhecer melhor. Eu queria, porque assim, se eu falasse, na minha cabeça era assim, se eu falasse para as pessoas, é difícil, mas eu vou conseguir, eu tinha um compromisso com essas pessoas. Minha cabeça funcionava assim. Sabe assim, que nem
Que nem você faz a propaganda do gente, venha participar do Reconectando, não sei o quê. Você tem aquele compromisso, porque quem se inscreveu, você vai ter que atender. Foi mais ou menos isso. Então eu falava assim, agora eu não posso deixar ninguém na mão. Quando a gente verbaliza a coisa, aumenta muito mais o compromisso. Aumenta. Né? Então, assim, a forma que você... Então, pelo que eu estou entendendo, a tua forma que você encontrou de expor um dos objetivos principais era você ajudar outras mulheres, chamar a atenção de outras mulheres. Aliás, porque você nem estava no grupo de risco, você tem 38 anos. Acima de 40 anos, 45 é que a gente come, não é isso? Eu não sei. Não, mas eu não tenho ninguém da minha família. Não é hereditário, não é por alimentação, por coisas que fazem mal à saúde. Não é por hormônio, porque eu já não faço uso de pílula concepcional há muito tempo, desde que eu entendi o mal que isso fazia no meu corpo. Como diz o meu oncologista, que foi azar. Foi ali nas multiplicações da célula, deu errado. E aí, nessa tua ânsia, então, de estar compartilhando o que você estava vivendo, era uma forma de ajudar outras mulheres, e enquanto você ajudava, você também se autoajudava. Me ajudava. E você se comprometia com você mesma. Eu acho que não existe, eu brinco que no trabalho voluntário, quando a gente se compromete em ajudar alguma situação, alguma causa, alguma comunidade, a gente recebe em dobro ou em triplo. Muito mais, sim. O compromisso, a gente se força a encontrar o nosso melhor, mesmo que a gente esteja morrendo de preguiça, mesmo que a gente não acredite, porque fazendo é que a gente vai criando a fé naquilo que a gente está fazendo. Exatamente. E aí eu comecei a falar, e eu acho que você vai lembrar de um dia, porque eu acho que foi um dia que foi muito chocante para todo mundo, que foi um dia que eu comecei a falar e eu comecei a chorar muito. E em seguida você me escreveu. Que eu comecei a falar do meu pai, da relação que eu nunca tive com meu pai. Porque muita gente vinha falar assim para mim, será que você tem câncer porque você guarda mágoas? E eu achei depois isso com o tempo um pouco cruel, você falar para alguém que está passando por isso. E eu comecei a me questionar e um dia eu tive um rompante e eu chorei muito e muitas mulheres me procuraram. Muitas me escreveram assim, Cacá, eu queria te dar colo. Eu acho que eu li isso mais de 15 vezes, no mínimo. Eu queria te dar colo, eu queria te abraçar. Muitas pessoas me escreveram. E aí eu comecei assim, não, gente, eu tô bem, eu só tive esse rompante, que também era da medicação. É importante, né, Cacá? Não quer dizer que a gente vai passar por qualquer que seja o desafio, que a gente vai estar bem e vendo a oportunidade das coisas. Não, eu acho que a gente tem que acessar, assim, o rompante, se é raiva, se é tristeza, sei lá o que seja, mas é importante você acessar e validar as suas emoções. Sim, e não é fácil, Geisa. É um processo que para mim assim foi muito difícil, assim, a medicação. Eu sou daquela que eu não tomo nem remédio para dor de cabeça. Eu tomo mais água e tento fechar os olhos ou ficar no escuro, sabe? Então foi muito difícil ter todos aqueles fármacos no meu corpo. Eu respondi muito bem ao tratamento. Mas eu continuo, né? Agora eu faço radioterapia, vou fazer uma medicação até fevereiro do ano que vem e depois eu vou ver. O cabelo já começou a crescer? Tô cabeluda. Eu vou colocar aqui uma foto sua, uma daquelas 3 que você enviou, e para a gente ver como é que tá. É outra mulher. Aquilo que você escreveu ontem para mim. Eu vejo fotos separando assim, como eu estava acabada e como eu estou rejuvenescida nesse momento. Que coisa boa que é acompanhar. E você sabe que procurar foto para te mandar, eu encontrei várias. Eu até coloquei no meu Instagram, acho que 8 fotos de como eu era, como eu estava bem, o processo que eu passei e como eu tô agora. E eu olho, e as pessoas eu recebi muitas mensagens de todo mundo, nossa, parece que você ficou muito mais jovem do que antes. E isso passou a ser desse meu novo momento, de me amar, de me respeitar mais. Sabe? Eu comecei a viver... Depois que você, então, depois da descoberta do câncer, o que mais mudou na sua vida? O que mais mudou, sim. Eu acho que muita gente falava aquele negócio do Ho oponopono, né? Eu me perdoo, eu te amo, sou grata, e eu achava que eu nunca ia dizer isso pro câncer, e hoje eu digo. Porque eu tive muitas mudanças para melhor. Eu aprendi que eu não tenho controle de tudo.
Não tenho. Porque chegou esse momento na minha vida. Mas a gente acha que a gente está controlando alguma coisa. Somos muito prepotentes. Somos muito prepotentes. Então, eu fazia quimioterapia, eu tinha que ficar no mínimo 6 dias deitada numa cama. Eu não tinha forças para sair, eu não comia, eu era com tudo muito, muito sacrifício. E não era eu que mais controlava o supermercado. E não era eu mais que controlava a roupa que os meus filhos iam vestir. Não era eu que falava, apaga a luz do corredor, que a gente não é sócio da companhia de eletricidade. E aquilo, e meu marido começou a ter uma participação muito maior, ele começou a controlar muito mais as coisas e ver o peso que é controlar as coisas, que é organizar tudo. Então foi um trabalho de equipe na minha casa, todos nós crescemos muito com isso. O que mais mudou? Mudou, sabe que nesse processo, né, eu sou muito territorialista. E aí, quando meu marido foi para o trabalho dele, ele trabalhou um período na Alemanha, nós nos mudamos para um apartamento maior para minha sogra vir morar com a gente. Aí você imagina a Nora morando com a sogra. Eu e minha sogra, a gente se dá super bem. Mas foi um aprendizado para as duas, porque ela queria me ajudar muito e eu precisava muito da ajuda dela, o conviver. Então, foi uma experiência fantástica, cara. Essa vivência com a minha sogra durante 4, 6 meses, agora que ela foi de volta para casa dela. Você controlava tudo, você gerenciava tudo, aí veio a vida e falou assim, calma menina, agora você vai ter que aprender alguém vai gerenciar para você, alguém vai co-administrar a sua casa, e aí além do marido, até a convivência com a sogra, até por ser uma pessoa querida, mas é uma pessoa teoricamente estranha dentro da sua casa nesse momento e que você precisava de ajuda, e foi um dos grandes aprendizados também desse período. E eu te digo, e ela tinha a rotina dela, ela mora sozinha já há muito tempo, e ela morava aqui em Portugal, né? O que foi muito mais fácil. Aí você acha que tudo isso tá difícil? Vem a pandemia, pá! Todo mundo preso dentro do apartamento. E tudo vem junto. Muito aprendizado. E vem muito aprendizado, sabe? Depois que eu fiz a mastectomia, eu não podia levantar muito o braço. Então, ela brigava muito comigo, porque ela via que eu queria pegar alguma coisa e ela falava, deixa que eu faço. Então, mas ela me acostumou mal, viu, Geisa? Porque eu acordava de manhã, tinha lá um mamãozinho picado, um suquinho de laranja pronto. Agora... Como é difícil a gente receber mimo, né, Cacá? Como é difícil a gente se deixar ser cuidada. Olha que grande outro aprendizado aí. E aí, eu vou fazer um parênteses aqui. Uma das coisas que, quando eu te convidei para você participar do programa Reconectando, você disse para mim assim, Geisa, eu não sei como é que eu vou estar, porque eu vou começar a fazer a químio, a gente não sabe como é que vai ser. E nem eu sabia. A única coisa que eu sabia é que talvez ele pudesse ser um suporte para você também quando você tivesse um pouco melhor, né? Aí, olha como a gente não sabe nada de nada. A gente tem que seguir o nosso coração. Eu sabia que eu tinha que te convidar, porque de uma maneira ou de outra eu queria estar perto de você, e essa seria uma maneira. E o mais legal disso tudo é que durante as reuniões em grupo, eu ia meio que preparada para te dar um suporte, mas a maneira com que você estava encarando tudo, mesmo o dia do choro, mesmo o dia que estava mais pesado, fazia com que a gente mudasse tanto as nossas perspectivas em relação aos nossos próprios desafios, que era assim, meu Deus, se ela está passando por essa barra muito mais pesada do que a minha, eu vou encontrar uma resposta diferente, eu vou tentar um outro caminho, porque você acabou sendo uma inspiração para todo o nosso grupo piloto. Obrigada. Então, assim, a mensagem que eu passo para quem estiver assistindo a gente aí, você que está assistindo, se você está com alguma intuição, quer ligar para alguém, quer convidar para alguma coisa,
faça. Mesmo que você nem saiba o que falar ou o que fazer, eu sabia que a Cacá tinha que participar. Eu, às vezes, ficava pensando assim, meu Deus, mas será que a gente vai poder dar um suporte? Eu não tenho nenhum treinamento específico para pessoas que estão passando por câncer, porque a gente sempre acha que tem que ter um treinamento formal. Aí, eu pensei Precisa assim, dar amor. eu vou tentar dar o meu melhor. O grupo vai dar amor para essa criatura. Só que a gente foi dar amor, a gente recebeu muito mais. Então, assim, é uma coisa muito incrível, muito incrível. Então, assim, parabéns pela tua coragem e pela maneira com que você enxerga as coisas, porque foi um modelo, foi uma inspiração para todas nós. Obrigada. Mas eu acho que isso tudo é uma troca. Eu acho que eu fui aprendendo muito. O Reconectando me ajudou muito, porque você lembra que eu cheguei num determinado, acho que foi mais ou menos na aula 7, e eu falei assim, Geise, eu não consigo passar daqui. Você falou, então respira fundo, né? E tudo bem. Você me deu umas dicas do que fazer e foi um momento, e chegou a ser um momento decisivo, porque era muita coisa em relação ao meu pai, a gente estava trabalhando o perdão, né? Eu não sei quanto a gente pode falar do Reconectando também. E aí você pegou e falou assim, vou te dar um conselho de amiga. Mesmo que você não saiba o que dizer, liga para ele. Fala alguma coisa. E eu mandei um e-mail para ele e contei, eu tenho câncer. Eu falei, eu não sei porque o que eu estou te dizendo isso. Eu queria dizer, a Geisa falou para eu fazer que ia ser uma boa ideia, mas não fiz. Falei, eu não sei porque eu estou fazendo isso, mas eu tenho câncer. E foi assim, a gente conversou, sabe? E ele falou, e ele foi muito aberto comigo, ele falou, eu queria saber da tua vida. Ele, durante muito tempo, depois desse processo, foi conversando comigo, eu também não dei muito espaço, é uma coisa que eu ainda não consigo fazer, eu tenho as minhas limitações como ser humano. Todas nós temos as nossas limitações, também não precisa ficar se cobrando tanto, né? Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. E isso mudou, porque eu criei muito mais coragem para encarar, para encarar um monte de coisa, sabe? Então, vamos só rever sobre as coisas que mudaram. Você aprendeu a soltar um pouco mais, houve uma co-administração com o teu marido, Sim. Quer dizer, deixou de tentar controlar tudo, você é que resolve tudo. Então, essa co-administração com amor e carinho, tá. A segunda foi começar a receber um pouco mais de cuidado. Você está tão acostumada a cuidar do outro que... Sim. Que receber cuidado não é uma coisa tão simples também. Para quem só dá, para quem só dá e dá, receber também é um grande aprendizado. E você Sim. passou por então, aprendeu a receber. E qual outro? E o outro foi me conhecer melhor, foi me amar, aprender a me amar, porque, como eu te disse, eu fazia muito de vez em quando o autoexame e eu fazia sempre no Outubro Rosa. E hoje o que eu mais digo para as pessoas, não espera o Outubro Rosa, o câncer não espera o Outubro Rosa, né? E aí, por conta das medicações, eu tinha que passar creme no corpo. Eu não tinha esse hábito, eu tinha um creme que eu passava quando minha pele ressecava muito, eu só tinha que passar ele 2 dias e pronto. E, claro, com muitos químicos, né? Hoje não. Aí depois que veio a doença, eu tive que tomar muito cuidado com o tipo de creme que eu usava. Eu comecei a usar mais um creme mineral e eu comecei a passar creme. Eu comecei a fazer esse carinho na minha pele, sabe? Que é um carinho em mim. Então, eu comecei a me admirar pelo que eu tô. Ó, se você vai ver claramente, eu não sei se dá pra ver, né? Que eu não uso prótese. Eu tô sem nada. Eu comecei a gostar de quem eu sou. Tá muito calor. Também estou fazendo a radioterapia, não dá para colocar prótese agora, mas não teve nenhum dia até hoje. Eu fiz a cirurgia no dia 22 de abril, eu ainda não usei prótese. E eu saio assim, porque essa sou eu. É claro que tem mulheres que vão se sentir mais à vontade com uma prótese, vão se sentir mais à vontade com uma peruca, e eu não, e eu quis continuar sendo quem eu sou. Eu não sou muito da vaidade. Eu sou muito... eu sou assim mesmo, sabe? Eu sempre... Cacá, cada um... Fico muito à vontade comigo. Eu acho que o mais importante nisso é a gente encontrar um caminho que a gente se sinta à vontade.
Então, se você não está afim de colocar uma peruca, se você está afim de sair sem uma prótese, se você está se sentindo bem assim, esse é o seu caminho. E não quer dizer que seja certo ou que seja errado, melhor ou pior do que o outro. É o seu caminho. E é de se aceitar como você tá, porque às vezes as pessoas, muita gente falava assim pra mim, passa um batom. E eu falava, eu nunca usei batom, por que eu vou usar batom agora? Ai, pinta a sobrancelha, você fica com a cara de doente, mas eu tô doente. Eu não quero disfarçar isso. E teve gente que ficou muito brava comigo, porque achou que eu tinha que aparecer no Instagram mais bonita. E eu falava assim, gente, eu sou linda do jeito que eu sou, com as minhas com as minhas imperfeições perfeitas. Eu nunca usei maquiagem, não ia ser agora que eu ia começar, num momento que eu tô mais sensível, eu não ia querer me transformar numa outra pessoa que eu não sou. Mas eu acho lindo quem consegue ter esse cuidado, quem consegue se transformar. Eu não conseguia, o meu negócio era assim, deu tempo de fazer uns stories no Instagram, vou fazer, e às vezes era de pijama, às vezes era entre uma coisa e outra. Caminho, e esse foi o seu. Isso se chama autenticidade. Eu não preciso seguir ninguém, eu estou seguindo o que está com vontade de vir para fora. E se é desse jeito, é desse jeito. É desse jeito. Aprendeu a se amar perfeitamente as suas imperfeições. Você é perfeita nas suas imperfeições, como todas nós. Sim. Aprender a amar a isso. Foi as principais 3 mudanças. Pra gente, pena que o nosso tempinho é curto, mas se você pudesse dar 3 dicas principais que pudessem ser para aquelas mulheres que estão vivendo períodos normais da vida. Tem períodos na vida que está tudo mais ou menos normal. Tem períodos que está mais punk, né? Você está com uma doença na família, às vezes não é nem você, é um filho, é um pai, é uma mãe, ou então é uma demissão na família. Enfim, cada uma de nós pode estar vivendo momentos diferentes. Com relação à organização diária, que dicas você pode dar que te ajudaram num período bem desafiante para você? A organização foi uma parte que me ajudou muito mesmo, porque eu tenho um negócio chamado Quimiobrain, eu acho que são os efeitos, né, no cérebro pela quimioterapia, então eu perdi muito da minha concentração. E me organizar, e também com isso de eu conseguir começar a incluir, eu comecei a incluir 1 hora no dia para mim, todos os dias, para eu ter só o meu tempo. Tudo isso eu comecei a fazer para poder cuidar também mais de mim. E aí eu descobri que todo mundo acha que rotina é uma coisa... eu odeio viver a rotina porque a rotina me prende. E na verdade não, a rotina me liberta. E ela me libertou, porque a partir do momento que eu conseguia me organizar melhor, eu conseguia ter mais tempo para mim. Eu consegui ficar mais leve, porque eu tinha na minha cabeça, tá tudo organizado. Não preciso correr para isso, não sei se vai... Não ficava com aquela angústia de não vou ter tempo de fazer isso, ou de não conseguir concluir os objetivos do meu dia. Então, as minhas 3 dicas... faça uma coisa que você goste. Eu montei um calendário super bonitinho, então eu faço ele impresso. Antes eu só usava o do telefone, e mesmo assim eu não me organizava. Hoje eu já faço, então eu tenho muitas canetas coloridas, né? Que aí eu vou marcando cada coisa com uma cor e me parabenizo quando eu consegui cumprir dentro do horário, foi ótimo. A minha outra dica é não se cobra, porque às vezes as coisas não saem como a gente planejou, né? Mas a gente aprende a administrar esse tempo melhor. Então, eu deixo sempre um tempinho entre as coisas que eu quero fazer. E aí, quando sobra, por exemplo, hoje eu tenho a radioterapia. Às vezes não atrasa, muitas vezes atrasa, às vezes não atrasa. Então, quando não atrasa, eu fico com uma janela de uns 30, 40 minutos até o horário de pegar as crianças na escola. Nesse tempo, para não ter que voltar para casa tomar banho, né, também por causa da pandemia, ou eu passo num supermercado e pego algo que falta, ou eu ligo para uma amiga e vou tomar aquele café espontâneo, que é o que deixa o meu dia mais feliz, assim, quando eu consigo fazer essas coisas espontâneas. E a terceira dica, se programe para esse momento só seu, sabe? Ter um tempo só para você, sem culpa. Não, sem a culpa de, eu tirei esse tempo só meu.
tenha uma hora do dia só para você, ou só para você se cuidar, faça o autoexame, sabe? Lembra que você é importante, porque quando a gente não se coloca como prioridade, ninguém coloca a gente. E se a gente não tá bem, se a gente tá uma bagunça, tudo em volta vai estar uma bagunça. E meu marido falava para mim, não adianta eu e os meninos estarmos bem e você não está. Você precisa estar bem para a gente também ficar bem. Então, é sempre esse cuidado, esse mesmo carinho que a gente tem com os filhos, com o marido, a gente tem com a gente. Como eu te disse, Geisa, se te perguntassem quem você mais ama no mundo, quanto tempo você demoraria para responder que é você mesma? É isso aí, é isso aí. Você sabe que às vezes a gente falar isso diretamente pode chocar algumas pessoas, porque a gente foi criada numa educação que eu me amar parece que é uma coisa egoísta. Eu estou sendo egoísta, eu vou para o inferno, eu não estou sendo solidária, eu só consigo dar para o outro o que eu já tenho dentro de mim, o que eu já acesso dentro de mim. Então, assim, enquanto eu não sentir esse amor que eu tenho por dentro de mim, mais compaixão comigo mesma, mais parabenização daquelas coisas legais que eu estou fazendo, enquanto eu não conseguir me olhar com mais carinho, eu não consigo estender esse olhar para o outro. Então, assim, se ame primeiro. Não foi Jesus que disse, amai os outros como a si mesmo? A gente esquece essa parte, como se fosse pecado. A gente tem que se amar primeiro, porque quando a gente se ama primeiro, a gente cuida melhor do filho, a gente cuida melhor do marido, a gente cuida melhor das amigas, a gente produz muito mais. Muito mais. E isso de me amar, e esse me descobrir, de me amar, de me cuidar, ele melhorou demais tudo à minha volta. Eu ainda estou nesse processo de aprender a me organizar melhor. Eu já fiz um progresso imenso. Se eu te contar tudo que eu já fiz nessa manhã para estar aqui com você, normalmente eu não conseguiria. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, se eu tenho um compromisso na hora do almoço, eu já nem saio de manhã. E eu não, eu já estive só nessa manhã em 3 lugares diferentes. Então, tudo porque eu me planejei. Esse é outro mito, Cacá, que também é muito legal a gente falar sobre organização, que muita gente acha que a rotina, não, eu não gosto de ficar presa numa caixinha, eu não quero rotina. Até para que a gente possa ficar solta, fora de caixinha, eu tenho que ter a minha vida organizada, eu tenho que, de repente, isso que você falou, criar uma rotina. Eu comecei a 1 hora só para você. Como é que a gente consegue se organizar tendo 1 hora só para a gente? Eu preciso me organizar, né? Eu vou no mercado tal, eu vou separar por blocos. Você tem aí aquelas fotinhos daquele calendário aí ou não? Tá aí fácil? Eu tô com o meu calendário aqui. Tá, eu vou colocar aqui pra gente. Ou seja, já programar a tua semana, programa onde você tem que ir, roupa que tem que lavar, com quem que você tem que falar. Quando a gente consegue esses pequenos cuidados práticos, a gente está se levando mais a sério. E totalmente. se leva a sério, ninguém vai te levar. Depois eu falo, Assim, esse autocuidado é uma coisa fundamental. E a organização é uma pílula mágica para que a gente... Muito. Esse autocuidado. Querida, quer completar com mais alguma coisa ou a gente já cobriu tudo? Eu acho que a gente cobriu tudo, mas fica que hoje, esse mês de julho, né, completa 1 ano que eu senti o nódulo e eu não fui atrás. Então, esse é o meu outubro rosa, é o meu alerta. Eu sempre falo para todo mundo lá no meu Instagram, se toca, sabe? Tem gente que tem vergonha de se tocar, mas se tocar é super importante, conhecer o corpo é super importante. Os exames de rotina, pelo menos 1 vez ao ano, ir à sua ginecologista e o autoexame todo mês. A gente se conhecer, a gente entender o meu porque eu esperei. Eu já estava no estágio 3, então se passasse para o 4 eu teria metástase e aí começam os tratamentos paliativos. Então eu dei muita sorte, fui muito abençoada de ter descoberto no estágio 3 e os fármacos terem resultado, né? Mas mesmo assim eu precisei fazer a mastectomia, estou fazendo a radioterapia e vou continuar com uma medicação e muita oração para que não volte, né? Que tem coisas que a gente não controla mesmo.
E então essa é a minha dica: se cuidar, se amar, se priorizar. Se priorizar, se priorizar. Gente, vamos pegar as dicas aí da Cacá. Vamos realmente nos tocar, vamos fazer esse autoexame, porque é uma das formas mais importantes do autocuidado da mulher. E nisso tudo que a Cacá passou para nós, eu acho que a mensagem final para nós fecharmos o Papo Oxitocinas de hoje, que na verdade é organização como libertação, organização em todos os sentidos, né? Com esse autocuidado diário, é que vamos aproveitar o caminho. Mesmo que o caminho seja um caminho que, de repente, você está com alguém demitido na família, você perdeu um ente querido, o seu marido, depois de 35 anos, chegou para você e falou: eu não quero mais nada, estou indo embora. Você está passando por um divórcio, ou doença com o filho, ou doença com você mesmo, não importa o que seja. Cada uma de nós passa por fases bem pesadas. Agora, se a gente tenta se exercitar a olhar isso tudo que a gente está passando como uma oportunidade de aprendizado, a Cacá de hoje é uma Cacá muito mais forte do que há 6 meses atrás. Sim. E não quer dizer que a coisa caiu do céu, veio uma fada, pim, pronto, muito obrigada, gratidão, gratidão. Não, é o dia a dia. É essa vontade diária de eu quero ser melhor. Eu quero tentar entender o que está acontecendo. E se eu não estou sabendo entender, alguma coisa aí do alto me ajuda. Que seja Deus, que seja natureza, que seja qualquer coisa que seja. Mas assim, se conecta com algo maior a você para que a gente possa se fortalecer. Porque às vezes sozinho é tão difícil, mas não precisa levar esse caminho sozinho. Visite o Instagram da Cacá, siga a Cacá, compartilha esse vídeo com outras amigas que já tiveram câncer, que não tiveram câncer, que a necessidade de se autocuidar é nossa. Às vezes a gente só acha que só vai acontecer na casa do vizinho, né? Então, assim, pode acontecer com qualquer uma de nós que a gente está viva. Então, assim, vamos se cuidar. Certo, Cacá? Certíssima. Querida, um grande beijo para você, que essa alegria, que essa sabedoria, que esse discernimento possa se fortalecer cada vez mais e que possa continuar a nos inspirar. Obrigada. Grande beijo, querida. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ótimo fim de semana para todas nós. Compartilha, comenta e segue a gente aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Grande beijo. Tchau. Tchau.